Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Sala de casa. Meu nome é Leila. Eu sou o Douglas. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você conteúdo sobre relacionamento. E o tema de hoje é festa de casamento. Aquela cerimônia, ou uma festa mais intimista, ou festão. Enfim, o que você decidiu na época ou o que você vai decidir agora para fazer esse momento de celebração, comemoração do seu casamento. E tudo isso é muito importante para você que tem caminhado com a gente, tem escutado a gente falar tanto sobre a questão de escolher a pessoa certa, de desenvolver desde o relacionamento da amizade, do namoro, do noivado, uma parceria com, a pessoa que vai caminhar com você aí, assim a gente espera pro resto da vida. Então, assim, tudo isso é muito importante. E a festa é o grande selamento. É um símbolo, né? Um marco símbolo, dessa marco passagem. Dessa aliança que vocês estão fazendo. Exatamente. E por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente sabe que faz parte aí do coração ansioso do casal, porque a festa é algo que você vai preparando às vezes com 2 anos de antecedência, 1 ano, então é no Hope, mas é uma preparação. A gente escolheu esse tema porque a gente sabe que os corações ansiosos aí para essa festa não são poucos. Esse momento faz parte aí da preparação do casal, como que eles lidam com o que aparece para organizar essa cerimônia, essa festa. E o que a gente percebe é que geralmente os casais ficam muito estressados nessa preparação. Seja porque é muita coisa para organizar, inúmeros fornecedores. Gente, olha, quando eu entrei na nossa época de casamento, a gente falou, gente, como existia tanta coisa. É um mundo. É um mundo, é um universo, é um mercado realmente muito grande, vasto, com diferentes preços e diferentes fornecedores, diferentes serviços. Então é muita coisa, é o mínimo detalhe, é o guardanapo na mesa que você tem que escolher, até o buffet, até o local, o vestido da noiva, a roupa do noivo. Então assim, muita coisa para resolver. A gente percebe que muitos casais ficam muito estressados. A outra coisa que estressa muito o casal são as divergências do gosto da família. Então, é um que quer colocar bebida, ou outra família não quer. Ou então... Bebida alcoólica. Um quer fazer num lugar X e o outro quer fazer num lugar Y. E às vezes o casal tá alinhado, mas tem a família que tá pagando, tá dando a festa de presente e quer chamar tantos convidados e no final sobra nada pra você, porque sua mãe quer chamar a família inteira e a família dela dá 100 pessoas, já comeu aí metade da sua lista de casamento. Então essas divergências de gosto, essas divergências nas escolhas, em quem está palpitando, quem não está palpitando, também é um momento de muito estresse. Pode ser um momento de muito estresse. E a terceira coisa que a gente separou aqui de motivo de estresse é a prioridade financeira. Porque como a gente falou no último vídeo, não dá para ter tudo. Muitas vezes você tem que escolher se você vai pagar uma lua de mel, se você vai mobiliar a casa primeiro, se você vai fazer a festa dos sonhos, que você sempre sonhou. E isso também é um motivo de estresse, porque quando você vai começando a ver, gente, é muito caro. Botar na ponta do lápis é salgado. Salgado. Se você quiser entrar no mercado que fica jogando que tem que ter o cappuccino, a casinha do cappuccino, depois tem que ter a mesinha do crepe, depois tem que ter o coisinha de pipoca e sacolé, tem que ter tudo. E aí você vai só bebendo, ai meu Deus, agora a sandália que eu tenho que encomendar, agora é o presente dos padrinhos. É sem fim, né? É um negócio assim sem fim que te consome. Se você não tiver sabedoria para administrar ali, você e o casal ali, você e seu parceiro ou sua parceira, e colocar prioridades e ficarem firmes nas prioridades, isso engole e parece que tá faltando, que você não tem dinheiro para nada. Então, esse é outro fator aí de estresse que a gente tem percebido. E quando nós pensamos em gravar este tema, é justamente para facilitar a tua vida e de alguma forma deixar dicas que podem tornar esse momento, que é um momento tão ímpar, tão especial, memorável, gostoso de se viver. E não ficar com aquele gostinho na boca de
nossa, que droga, como eu não aproveitei direito, como eu gastei dinheiro com o que não valia a pena, como eu me estressei por bobeira e por aí vai. E tem uma frase da nossa cerimonialista na época, Cecília Vasconcelos, que a gente ama, e que me marcou. Foi na primeira reunião que a gente teve com ela, ela falou, olha, casamento eu faço muitos e há muitos anos. Se você quiser achar defeito, você vai achar. Aí me lembrei daquele ditado, né? Quem procura acha. Então, se você quiser achar defeitos, não só na festa, mas na lua de mel, na casa, em tudo, na quantidade de dinheiro que tem para se gastar, você vai achar problema. Então, a nossa ideia aqui com este vídeo é te ajudar de alguma forma a pensar para onde você precisa mirar. Lembra, igual no vídeo dos sinais? E ser um processo de desfrutar. Exatamente. Poxa, o seu casamento é uma cerimônia, né, um ritual de passagem, de mudança de fase. Comemoração, né? De celebração da vida. Então, a gente quer de alguma forma te dar toques e dicas que vão te ajudar nesse momento. Exatamente, você estava falando do vídeo dos sinais, o que você ia falar? Não, então, do vídeo dos sinais que a gente falou sobre o que vale a pena ver e o que não vale, o que pode ser, não é deixado de lado, mas... ignorado. O que pode ser, o que não tem tanta relevância. Isso. Tem coisas que tem muita relevância. Então, a festa aqui é a mesma coisa. Então, a festa, né? Eu digo assim, quando eu falar da festa, estou falando do todo, né? Da celebração como um todo. O hotel onde vão passar a noite de núpcias, a lua de mel, a gente está falando todo esse primeiro, essa recepção de vocês na vida 2. E a primeira coisa que a gente quer trazer como dica é: faça do jeito do casal. O que vocês querem? Tenta dar uma abafada nas vozes dos pais, dos amigos, dos padrinhos, que não tem que ser assim, tem que ser aquilo. Ou muitos casais precisam agradar os pais e faz a festa pros pais. A gente cansou de ver isso, né? A gente vê até hoje isso. Até hoje a gente vê o casal que no final é a mãe que está escolhendo o vestido, é a mãe da noiva que está escolhendo o vestido, é a mãe que está escolhendo as flores, é a mãe que está escolhendo decoração, porque muitas vezes ela não teve essa oportunidade de fazer uma festa, ela está se realizando na festa ali da filha. Então, ou acontece muito também na família do noivo, porque aí o pai ele quer botar o DJ que ele quer, o buffet que ele quer, porque ali fala também de um status dele, então ele tem que escolher, não pode ser nada minimalista, se o casal quiser tem que ser tudo uau, com brilho. Então assim, faça do jeito de vocês, o que vocês sonharam, o que é importante para vocês. A festa é do casal, não é da família. Eu sei que a família, né, celebra muito junto, chama, às vezes paga, mas lembre-se disso. E... quero só falar uma coisa em relação a isso. Quando a gente começou a decidir as coisas do casamento, a primeira dificuldade nossa foi a lista de convidados, que a gente já vai falar disso, mas foi um desgaste. Eu lembro até hoje, a gente voltou assim, a gente ficou uma semana olhando um pra cara do outro assim, sem nem querer falar bastante. Assim, sabe? Oprimido. Essa palavra assim, tipo, a nossa primeira lista deu 451 pessoas. Depois a gente vai falar como, fica quieta afinal, porque a gente vai falar como que a gente resolveu esse pepino. Então, mas assim, aqui, eu falei, cara, não tem como. 451 pessoas, a gente vai fazer uma festa completamente diferente daquilo que a gente quer e tal. Por que eu tô comentando disso? Que naquele momento, uma frase que a gente criou ali e que ficou pra gente é que 2 é sempre melhor do que 1. A decisão dos 2 juntos é sempre melhor do que a decisão que um toma sozinho. Sim. E a gente tomou aquilo, abraçou e até hoje a gente leva o nosso casamento assim. Estamos há 5 anos casados, vamos fazer 5 anos agora casados. E a gente sempre leva o nosso casamento assim, cara, aquilo que a gente decidir junto, o que nós fecharmos está fechado. É entre eu e você, né? E foi a melhor decisão, é a melhor decisão que a gente toma até hoje. Então, para dizer isso, que o casamento não é da noiva, o casamento não é do noivo, o casamento não é dos pais que estão pagando, o casamento não é do avô, da tia, o casamento é do casal. Então precisa sair do jeito que vocês querem, né? Na medida daquilo que vocês podem escolher, que eu tô dizendo. Então, se vocês querem uma festa, façam a festa do jeito que vocês querem. E se não, a nossa prioridade não é ter festa, então não façam uma festa, mas... não faça nada para agradar alguém. Esse dia de vocês nunca mais vai voltar. Não façam.
Eu sei que na vida a gente tem que ter ali Um jogo de cintura. um jogo de cintura muito grande nisso do agradar. De, pô, hora eu agrado, hora eu desagrado, hora eu faço só do meu jeito, hora eu escuto opinião, né? Você vai ali nesse equilíbrio da vida. Mas no dia no seu casamento, não tente agradar, porque é um momento só de vocês e que vai passar e as memórias de arrependimento ficam, as memórias de não arrependimento também ficam. Então, é realmente o momento do casal. E se essa questão da noiva antes, muitas vezes o que a gente percebe é que a festa parece da noiva. O noivo fica totalmente excluído. Fica de escanteio. E ele só chega na festa. Tem noivo que quer isso. Mas escuta também da noiva, que eu já ouvi várias vezes. Poxa, meu noivo, ele não entra junto, eu tô tendo que decidir tudo sozinha. Às vezes vira um momento até solitário, aí vai buscar a mãe começa, ou o pai, né, da noiva, e ao invés de ser você ali escolhendo junto, dando seu palpite naquilo que você não quer palpitar, você pode falar, por mim tanto faz essa parte, mas ir para as reuniões de cerimonial juntos, porque vai construindo algo entre vocês, é alinhamento, são oportunidades de melhoria, são oportunidades de diálogo, de comunicação, de discordar, de concordar. E quando você sai de cena, que a maioria dos noivos deixa a noiva assim, decidir tudo sozinha, primeiro que é muito solitário. E segundo que outra pessoa vai entrar nesse papel e pode estar escolhendo a festa por você. Então, ocupa esse lugar, porque se é do casal, é importante você estar presente nas escolhas, né, na decoração, no buffet, na visita dos locais, enfim. Estejam presentes como casal. Até uma história que eu lembrei que a gente viveu no nosso casamento, e eu acho que isso foi muito marcante para Leila e como isso afetou o nosso casamento. É que a gente viveu uma experiência, e eu não vou detalhar a experiência que envolve outras pessoas. E como a internet só Deus sabe onde vai chegar, Leila percebeu uma situação durante o período do casamento de uma pessoa que a gente queria que fizesse determinada coisa no nosso casamento, e ela ficou incomodada, mas não falou nada. E a gente conversou várias vezes e ela não falava nada, se não expressava opinião, não fazia cara, fazia nada. E, gente, chegou no casamento, aconteceu uma situação que me deixou tão magoado, tão triste. E, cara, eu tive que engolir aquilo ali, mas me fez um mal. Eu já tinha percebido que ia acontecer. Me fez um mal absurdo o negócio. Uma das minhas características, eu sou bem intenso. Então aquilo não me desceu, aquilo me fez muito mal. E aí quando eu fui falar com ela, a primeira coisa que ela falou, eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei, oi? Como assim você sabia que isso ia acontecer? Você não falou nada em nenhum momento, você não deu um sinal, você não falou nada. É porque, não sei, eu não quis falar. Eu falei, cara, como assim você não quis falar? Você não me protegeu, você não protegeu o nosso casamento. Era a nossa cerimônia, era a nossa festa, era o nosso dia. Como assim você preveu uma situação e você sequer cogitou, né, me trazer, como, amor, percebi isso aqui, o que você acha? Você não discutiu comigo nada. E você antecipou. Ô, Bess, nessa época eu era muito insegura, eu não dava voz às minhas percepções. Quando a gente teve, né, a situação na preparação do casamento, eu falei, isso não me desceu. Só que eu simplesmente ignorei. Eu ignorei o sinal que eu mesmo vi. Então... Porque eu não vi, pra mim tava tudo caminhando perfeito. Então, assim, a falta de comunicação, a falta de dar voz àquela percepção, às vezes você poderia estar errada. Mas só de ter trazido para ele, era uma oportunidade da gente repensar, ver se a gente ia arriscar, se a gente não ia arriscar, se a gente ia contratar, se a gente não ia contratar, e por aí vai. Mas é um grande desalinhamento que aconteceu, né? Porque um resolveu calar diante de algo tão importante, que era algo que estava sendo investido, expectativa, investido tempo, dinheiro, né? O sonho. Quando a gente fala de casamento, a gente está falando muito de sonho. Por isso que as pessoas cobram bem, cara. É muito sonho, é muita preparação, muita expectativa, muita ambição, enfim, muito, muito, muito tudo. E aí, isso aconteceu. Então, fica aí outra dica para você. Não ignore os sinais da preparação do seu casamento. Então, mas o grande lance pra gente é o momento de vocês. Só para enfatizar mais uma vez, isso é o momento de vocês. Então, tudo que um perceber, notar, precisa trazer para o outro. Porque não podem acontecer coisas ali no dia
que vocês viram e não falaram, não discutiram, não avaliaram. Então, sei lá, o cara escolhe um lugar da lua de mel em praia, a menina detesta praia, detesta areia, detesta sol, ela ama frio, e não fala nada, e fica quieto. Então, assim, isso não pode acontecer, isso precisa ser discutido, isso precisa ser conversado, é um momento do casal. Lembra que a gente tem falado sempre da relação a dois é 50-50, 50%, 50%. Então, assim, todas as vezes que qualquer problema aparecer, os teus 50% ou foi ignorado, ou foi descartado, ou foi ignorado, ou não foi falado, não foi devidamente vislumbrado, visualizado, né? Então, o nosso ponto é 50-50. Tudo que acontece precisa, inclusive, preparar o casamento, viver o casamento, a divisão das funções e por aí vai. Sim. E, gente, quando os pais pagam, a gente falou, né, do desafio de você colocar limites. E vários amigos já falaram isso pra gente. Não, meus pais pagaram, então... Eles quiseram chamar quem queriam. Fez a festa onde queria. Onde queria, só queria dar o dinheiro, né, se fosse para gastar com tal X coisa. E a gente volta naquele ponto do faça contratos. Quando falar assim, vamos dar a festa, tá bom, mas a que custo? Né? Eu posso escolher tudo, a festa é nossa, aí eu posso gastar com o que eu quiser. Dentro de um orçamento que já tem sido dentro de um orçamento, é lógico. Quanto que você pode dar? Então não quer dizer que você está pagando que você vai escolher quem eu vou convidar ou quem não vou, porque senão os noivos saem de cena para os pais tomarem o controle. Então, faça esses contratos, alinhe o que é que pode, o que é que não pode, qual é o limite, qual é o nível de controle, para vocês não se tornarem reféns, de novo, dos pais, enfim, que estão com boa intenção ali, mas também, às vezes, estão vivendo um sonho, como eu falei, que eles não puderam viver. E até isso é muito legal, porque a gente lida, né, convive, escuta diferentes casos de pessoas que às vezes o pai é um pastor, o pai é uma figura pública, é um político, é alguém de um alto cargo no ambiente público. Então ele não pode, qualquer casamento, qualquer festa de família, ele tem que chamar muita gente. É o presidente da empresa, é o fulano de tal, é um político. Então assim, não dá para, né? Não dá para fazer de uma forma discreta ali, com menos gente, porque o pai, não, como é que eu vou fazer? Eu não vou chamar. A gente tem casos até do casamento da pessoa ter 2 governadores de estado, assim, nesse nível. Então, como é que eu vou fazer? Eu não vou chamar um ministro e tal. Então, e aí você ali, filha que tá casando, você fala, cara, não tem nada a ver com isso, mas tá entrando. Então, quando a gente fala dessa questão de se alinhar, precisa ser conversado. Gente, o início, a gente tem falado muito isso, o início ele não define como a coisa vai acabar necessariamente, mas normalmente ele define a trajetória por um bom tempo. Sim. Então, aquilo que for, a forma como o namoro começa, como o casamento começa, tende a definir como a coisa vai prosseguir, talvez inclusive até como ela vai acabar. Por isso que esses contratos são tão importantes. Então, quando o pai e a mãe, de ambos os lados, ou de um dos lados, ou só a noiva que decide, ou só o noivo que faz, principalmente quando envolve quem está pagando, como a gente já falou no outro vídeo, em regra, normalmente quem tem o dinheiro tem o poder. Então, quando a coisa ela já começa nesses termos, ela tende a ir assim até o final, ou pelo menos por um bom tempo, e é um trabalho altamente desgastante reverter esse quadro. Tá? Então, por isso que a gente está falando da importância de vocês já determinarem isso, que tá, ok, você está pagando, mas quais são os termos disso? Quais são as condições que isso está sendo estabelecido? Gente, não é incomum famílias onde no casamento o pai, a mãe já entrou ali muito forte ao longo do casamento, a família que pagou as festas continua tendo alta influência sobre o casal. Então, a festa ela gera só um sinalzinho, sabe? A gota no oceano. Então, a nossa ideia aqui para você é analise, avalie o que você quer, a forma como o teu casamento está sendo tocado, o que já revela sobre a relação. Então, preste atenção nisso, não ignore, preste atenção, converse, discuta, para que lá na frente você não fique olhando para trás cheio de arrependimentos. Sim, e o outro ponto é quando o ideal não cabe no seu bolso. Gente, isso é tão frustrante. É difícil. Então, se você tá nessa situação aí que seu sonho era fazer no Castelo de Itaipava,
mas você tem dinheiro pra fazer no quintal da sua casa, bem-vindo à vida de casado. E na verdade, até mais que a vida de casado, bem-vindo à vida de adulto. A não ser que seja um bilionário, e mesmo assim, porque a gente discute aqui que até o bilionário deve passar por isso, porque ele chega num nível que ele ambiciona coisas que ele também não pode comprar, sei lá, ou então que o dinheiro, igual uma família saudável, você paga com dinheiro? Não. Então, às vezes, ele tem muito dinheiro, ele consegue comprar tudo, mas ele não consegue comprar uma família saudável, não consegue comprar amor, não consegue comprar fidelidade. Então, sempre, independente da quantidade de dinheiro, a gente sempre vai ter que estar administrando, né, aquilo que a gente não dá conta, aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente não... acho que é isso mesmo, não consegue alcançar. E acho que o grande segredo é estar contente com aquilo que você tem nas mãos. É fazer um limão, uma limonada quando te derem um limão. É você, naquele orçamento ali, você conseguir... Ou vocês resolverem esperar mais tempo e ir juntando para você conseguir viver exatamente o que vocês querem. Ou se adaptar. A vida é adaptação o tempo inteiro. Então, quando o ideal do seu casamento não couber no seu bolso, faça um reajuste, só não percam o brilho do momento. Não faça nada com aquele sentimento de, mas eu não queria isso. Ai, que saco, tá faltando. Ai, esse lugar de insatisfação. Porque aí não valeu o dinheiro, não valeu o desgaste, o tempo, não valeu nada. Porque nada se compara com o sentimento de satisfação no pouco e satisfação no muito. Então decidam como casal se vocês vão esperar mais tempo para viver exatamente o sonho de vocês ou se vocês com satisfação vão ficar com o que vocês têm na mão e fazer o melhor que vocês têm, celebrando com alegria, chamando os amigos que derem para chamar, fazendo, juntando os amigos, quem pode dar o quê, quem pode fazer a comida X, desde que não perca o brilho da celebração. E até uma coisa que eu lembrei disso é que às vezes a gente viveu isso no casamento. Em que sentido? Nós tínhamos investido muito dinheiro na cerimônia, na festa. Como a gente já contou aqui no outro vídeo, foi do jeito que a gente queria, a gente escolheu tudo. Pro nosso coração foi top, foi ótimo. Só que tinha o chá de panela que a gente queria fazer. Só que todo o dinheiro já tinha sido investido na cerimônia, lua de mel. E eu falei, cara, não tem mais dinheiro para gastar aqui não. Gente, foi muito especial. Nós fizemos num sábado, dia 2 de fevereiro. 3 de fevereiro. Dia 3 de fevereiro de 2018. Foi muito legal. Por quê? No dia 2, que foi a sexta-feira, vários padrinhos foram lá para casa, madrinhas na verdade, ajudaram a montar, fomos até 3h30 da manhã, montando, muro inglês, né, que eu acho que chama aquele todo de planta. Foi tudo assim, gente, a gente improvisado, não tinha nada. Assim, mas foi muito divertido. Uma das madrinhas, Maibi, cara, que é muito criativa, ela olhou uma tela de galinheiro que meu pai tinha. Sabe tela de galinheiro, gente? Que o meu sogro criava, agora não, mas criava passarinho. Dá um Google aí, mas era assim, do tamanho perfeito pra botar no fundo da mesa. E aí a gente começou a depenar a murta toda lá da casa da minha mãe e tirava lá as murtinhas verdes, planta verde. Começamos a enfiar tudo na tela de galinheiro. Mas foi madrugada dentro fazendo isso. Madrugada dentro fazendo isso. No dia seguinte fui pegando o que tinha. Rodou o condomínio cortando as plantas, pra flores. Fazer um arranjo. Ficou lindo o arranjo. Lindo, não foi? Depois a gente saiu pra pegar mais flor, porque tinha que botar lá, que eu queria pendurar umas rosas. Aí um amigo traz um vaso, o outro traz outro. Aí tem o padrinho. Aí no outro dia, a gente foi até 3h30 da manhã, dormimos. As meninas acordaram mais cedo, muito empolgadas, foram na rua comprar o que tinha que comprar. Porque assim, coisas, né? Bobeira, foram comprar de decoração. E aí começou já no sábado de manhã cedo, o chá estava marcado para 4 da tarde. E foi muito legal, a gente até hoje fica brincando. Tinha padrinho pintando parede da casa do dia. Porque tava feio o muro, na verdade tava feio. Minha mãe contratou um pintor, o pintor não foi. É isso. O padrinho apareceu lá pra pintar, o outro tava botando refletor porque ia ficar Carregando geladeira. Carregando geladeira, gente, mas foi assim,
Impecável, impecável. A decoração ficou assim, lindo. Todo mundo ficava assim, gente, isso aqui já é o casamento. Várias pessoas, isso aqui é um mini casamento, tá lindo, já dá pra casar aqui. Porque realmente, sério, quando eu olho, eu falo assim, cara, que lindo que ficou. Foi um sonho aquilo ali. O nosso chá foram 84 pessoas, entre gente que entrando e saindo, no total. Cada padrinho levou uma comida, minha mãe deu as partes dos doces, a gente ganhou o bolo. Não, a gente ganhou doce de presente de Maria. Docinho, mas as tortas que eu fiz, minha mãe que deu. A gente teve uma amiga da igreja, Maria Burle, que a gente ama, deu pra gente. Todos os docinhos ela trabalha com maravilhosos. docinhos maravilhosos. Ela não, quero dar de presente pra vocês, quero abençoar a vida de vocês. Gente, foi assim, incrível, foi muito. A gente até brinca, o casamento foi muito bom. Mas o chá marcou tanto a gente que foi assim, aquela coletividade, todo mundo trabalhando. Presente. E abre um parênteses aqui, no dia do chá de manhã, enquanto eu lavava o canil da casa, que isso tudo foi na casa dos meus sogros, enquanto eu lavava o canil, uma tora de madeira caiu, gente. Caiu na minha cabeça e abriu a minha cabeça, gente. O inimigo estava furioso, querendo me deixar viúva, mas não me deixou. Gente, foi um desespero. Aquela madeira caiu. Quando eu tomei aquela pancada, quando eu boto, eu senti aqui é o couro cabeludo, né? Descolado da minha cabeça aqui na lateral. Tem até hoje a cicatriz. Foi horrível. Eu comecei a gritar, pai, socorro, todo mundo veio. Gente, na hora, isso foi de manhã, no sábado do chá. De manhã chega uma médica, amiga nossa, Pamela, madrinha nossa de casa, na hora ela chegou. Quando ela foi ajudar. Ela foi ajudar a arrumar pra festa também. Quando ela chegou quando eu tomei a pancada, assim, como Deus providencia esses detalhes. Quando eu tomei a pancada, ela chegou assim no mesmo segundo. Eu comecei a gritar, ela já pegou minha cabeça, já me deitou no colo dela no chão. E meu pai já foi buscar o carro, me levou pro carro, tomei 3 pontos na cabeça. Faz lembrar da aflição. Não é? Aí tomamos ponto e a gente indo, meu Deus, não é possível. Que isso, no dia do chá, abri a cabeça, aí todas as fotos eu tô meio de lado, porque eu tô com um curativo aqui na cabeça. Branco. Então todas as fotos eu estou de lado, né, sorrindo mais de lado, para não pegar o curativo. E aí apareceu um outro amigo para fazer as fotos do chá. Gente, foi lindo, foi lindo. Provisão atrás de provisão, isso tudo para falar que nesse caso a gente não tinha orçamento para fazer, e a gente fez com o que tava na mão, com o que a gente tinha na mão. Juntamos aí os padrinhos, o time, os pais, todo mundo ajudou, a gente fez com o que tinha sem desespero, a gente não brigou, a gente não ficou mal foi com essa situação de não ter e de a gente ter que improvisar. E foi assim, espetacular. Então, não deixe de fazer, mesmo que você tenha um orçamento reduzido, mesmo que o ideal da sua vida seja X e você só tenha Y. Faça da melhor maneira, com gratidão, com alinhamento entre vocês, com o que tem, mas com o coração disposto para celebrar, porque o intuito é esse. Não é mostrar nada para ninguém, não é agradar ninguém, mas é para celebrar da forma que vocês sonharam. Mas muitas vezes não é possível, como a vida de adulto é, gente. Pois então, mas mesmo assim, dá para ser muito especial. É isso que a gente quer te motivar. Você que está nos ouvindo, talvez você esteja pensando em, poxa, eu tenho uma vida tão simples, não tenho recursos financeiros para bancar algo do tipo, minha família também não tem quem possa me ajudar. E, gente, quando você vai convivendo com as pessoas e todo mundo que a gente tem conhecido, que busca isso, fazer daquilo que é possível, daquilo que tem ao seu alcance, ainda assim com toda a simplicidade. Celebra. Tem uma amiga que ela... Coração bem disposto. Que ela nem gosta de bebida alcoólica, mas é muito engraçado, porque a festa de casamento dela é cheia de mesa da Itaipava, assim, sabe? Aquelas cadeiras de ferro, mesa de ferro. Porque era o que foi possível. Então, o outro, como a gente viveu isso no chá, né? Uma tia emprestou as cadeiras e mesas de plástico, a outra emprestou, mas não tinha toalha, a outra tia-avó arrumou uma toalha para tapar as mesas. E dá para ser muito lindo, muito gostoso e muito especial. Desde que seja feito do jeitinho de vocês, da maneira que é possível para vocês e com amor. Gente, o amor é o que fica. O amor, a gratidão, a doçura de coração, a leveza, é isso que fica. E cuidado com as referências. Buscar referência é, assim, fundamental para você saber o que você gosta e o que você não gosta, porque é um universo novo. A não ser que você já tenha tudo muito certo na sua cabeça, busque referência de como fazer, do que fazer, como que é a festa,
onde vai ser o local, mas cuidado, porque também buscar referência entra no universo de coisas inatingíveis, às vezes que nem existem, alguém montou ali, fez uma montagem. Então, busque referência para você ter o ideal ali do que você pode, do que você quer alcançar, do que você almeja. Faça do jeito de vocês, mas cuidado para não se enveredar aí para uma linha de buscar referências que vão deixando o coração ansioso e mostrando que você não tem para viver. A pessoa quer o casamento Pinterest, né? Que vai buscando ali a referência. Referência não é o que vai acontecer. Referência é exatamente isso. Você vai buscando uma referência daqui, uma referência dali, uma referência... Cor, a flor, né? As flores, e você vai fazendo do seu jeitinho ali no que você pode. Eu até estava vendo esses dias foi um artigo, poxa, agora não me recordo bem, mas era sobre um caso de uma mulher que ela posta foto com vinhos. Ela viaja para vários locais no mundo tirando foto em locais com uma taça de vinho. E, gente, a coisa assim, ela aí começa a entrar investimento, porque é questão de blogueiro, né, influência e por aí vai. Mas a coisa assim, já estava na casa dos bilhões de dólares. Estava um faturamento assustador. E no final, gente, era tudo uma inteligência artificial. Por que a gente está falando isso? Porque não se engane, quando você entra aí no mundo de fotografia, filmagem, por aí vai, não se engane, tem muita mentira. Infelizmente, tem muita mentira. Então, muitas vezes você pode estar idealizando um fim de tarde numa praia que não existe. Aquele fim de tarde, aquele sol ali não é real. Aquela cor de água também não é real. Então, tem muita manipulação, muita mentira, muita... como é que era aquele aplicativo de foto antigo? Photoshop. Então, tem muita manipulação e você tá ali iludindo. Nossa, meu sonho era casar nessa praia com areia branquinha, esse sol maravilhoso atrás. Gente, a realidade não é essa muitas vezes nesse lugar. Cuidado com as exigências, porque senão vira... É um poço sem fundo, assim, poço é um de abismo. ansiedade, briga. E a dica que a gente queria dar também é: tenha paciência. Tenha paciência, desfrute do processo. Muita gente, como a gente percebe, né, como a gente falou no início, muitos casais brigam o tempo inteiro nesse momento da preparação do casamento por N motivos, como a gente já falou. Mas lembre-se, se é um processo, é tão gostoso você ver as coisas e curtindo, e muitas vezes o estresse, a ansiedade vai te poupar disso. Quando você vê, chegou o casamento, mas você olha para trás, irritação, estresse, ansiedade, mal-estar. Façam aquilo que der paz a vocês. Então, a gente tem, né, um casal de amigos que teve uma situação de chove ou não chove, chove ou não chove, chove ou não chove, coloca ou não coloca a tenda, coloca ou não coloca a tenda. Foi um desespero, porque a cerimônia era toda no ar livre. Realmente, no ar livre você espera aquele céu limpo, perfeito. E aí a gente, muita amiga nossa, ela chegou e falou assim: cara, o que eu faço? Porque eu não queria botar a tenda, mas ao mesmo tempo eu tô com muito medo. Aí Douglas deu uma orientação. O que foi mesmo que você falou? Eu falei pra ela, olha, o que vai te dar paz? Foi essa pergunta. Se chover lá, você vai ficar tranquila? Não, então bota a tenda. Botou a tenda, que é um dia de você choveu. estar seguro. A ideia é um dia de você não dar movimentos de insegurança. Exatamente. É um dia pra você estar seguro. Se você é uma pessoa que é o meu perfil de não gostar de correr riscos, é um dia pra você estar seguro. Então, se você também é de arriscar, então arrisca. Às vezes o arriscar te dá mais paz do que botar alguma coisa que você não queira. Então, o ponto façam aquilo, não fiquem em constante aflição. Se dá paz colocar a tenda, apesar de você não querer, coloque a tenda e poupe o seu coração, vamos dizer assim. Poupe o coração de vocês e desfrutem. Porque não é pouca coisa, como a gente falou, não são poucos os desafios que aparecem, mas nada vale a pena tirar a paz, porque aí perdeu já tantos momentos que já é para você estar celebrando. Não espere só o casamento para celebrar. Cada fornecedor que você fecha, cada coisa que você vê, cada coisa que você entrega, cada chá de panela, depois chá de lingerie, depois a despedida de solteiro, cada um desses é um marco. Que se você não estiver bem, tudo isso não está fazendo sentido nenhum. E é o que a gente vê acontecendo o tempo inteiro. Isso foi uma coisa que a gente não viveu, a gente se comprometeu, né? Nós não vamos brigar pelo casamento. Falou, cara, a gente não vai brigar por nada. E não brigamos mesmo.
não brigamos, confiamos aí em Deus, falamos, cara, o que tiver que acontecer vai acontecer, vamos ficar em paz, vamos decidir as coisas juntos. Quando a gente teve dois problemas, assim, mais que eram pra brigar, eu fiquei mal, assim, eu chorei, mas Douglas estava ali firme, falou, cara, a gente vai resolver. Um foi a lista de convidados, como a gente falou. Gente, a gente deu 400 e quanto? 451 convites. 451 pessoas na nossa lista. E a nossa festa era para 200 pessoas. Não, quando a gente fez a primeira vez, a gente ainda não tinha nenhum local. A gente queria ter uma noção de quantas pessoas a gente queria chamar para então definir o local. Gente, quando a gente viu isso, bateu um desespero. A gente olhou e falou assim, cara, mas como a gente vai cortar alguém? Foi assim, extrema angústia. Não, mas a gente muito envolvido com a igreja, que tem muita gente querida. Envolvido com a igreja. Douglas trabalhava muito tempo no mesmo local, porque quando você trabalha muito tempo no mesmo local, dificilmente. Já tinha saído de colégio, que eu tinha amizade de colégio, tinha amizade de pré-vestibular, já estava na faculdade. Então, assim, olha quantos ambientes você vai passando e não tinha como a gente não chamar as pessoas. A gente entrou num estado, gente, cara, olha, foi difícil. A gente, como a gente falou, a gente ficou muito oprimido. A gente ficou assim, cara... Ó, e já calcula isso, tem gente que até hoje não fala com a gente, ou se fala de uma forma super fria, porque não foi convidado. Muita gente não entende, talvez vai entender só quando passar por isso. Pois é. Mas a forma que a gente resolveu foi, olha, a gente tem 200 convites. A nossa festa é para 200 pessoas, porque tudo aumenta, gente. Se você bota mais 50 pessoas, é decoração que aumenta, é buffet que aumenta, é número de mesas. Cadeira e por aí vai. Tudo, toda festa é pautada no número de pessoas. Então você paga a festa por pessoa. E a gente não tinha como, se a gente fosse fazer do jeito que a gente queria, tinha que ser 200 pessoas. Gente, a gente ficou nesse estado de angústia até o momento que a gente virou e falou, cara, vamos repensar aqui. Se pra gente for mais importante chamar 400 e poucas pessoas, a gente até repensou, lembra? Cara, vamos fazer salgadinho, bolo, e num espaço aí que a gente ia, um galpãozão, tudo simples, vamos diminuir o custo. A gente começou a ver vários lugares muito mais baratos do que a gente queria, do que o que a gente queria, que era o Zéfiro, que te amo, Zéfiro, casaria de novo, viu? Lá em você, tá? Mas... a gente começou a negociar entre a gente. Meus sogros, como a gente falou, né? Cada um tem uma opinião. Meus sogros achavam um absurdo a gente gastar dinheiro com festa. Então eles foram os primeiros e falaram, vamos fazer uns salgadinhos. Seu pai também. Meu pai também, meu avô também. Minha mãe, que já ficou um pouquinho mais assim, tava mais na nossa. Minha sogra já gosta mais de uma festinha. De coisa mais arrumada. E aí foi isso. A gente falou, cara, não, o que a gente quer? Eu não quero salgadinho e bolo. Eu prefiro restringir, fazer no lugar que a gente quer, com a decoração linda, é o momento nosso e tal. Mas é difícil, né? Quando tem muita opinião assim, você fica bem dividido. E qual foi a forma que a gente encontrou para resolver essa questão? Foi o que trouxe paz. Então fica uma dica aí que ninguém nos contou, mas pode ser que te ajude. Gente, foi sentar e definir mais uma vez aquilo que falamos no início. A decisão de dois é melhor do que a de um. Então vamos decidir juntos aqui, fechar um acordo entre eu e você, já que agora vamos ser uma só carne, vamos definir aquilo que nós queremos. É o nosso dia, é o nosso casamento. O que nós queremos? Então, nós queremos casar no Zéfiro, queremos casar vista mar, é isso que a gente quer, então é isso que a gente vai ter. Então, a renúncia era ter que tirar 250 convidados da nossa lista. E fizemos. No final, nós chamamos 260, foram 230 no casamento. Porque tem a margem, veja aí com essa cerimonialista, ou pesquisa na internet, tem uma margem de falta que você tem que chamar mais. E o que a gente fez foi dividir os convites. Se eram 200, a gente falou 100 para Douglas. Não, primeiro nós batemos na lista quem era convidado em comum. Então os pastores eram em comum, a nossa família, né? Pai, mãe, irmãos. E também os padrinhos. Isso aí era inegociável, eles iam ser... Era um bloco comum. Não era de um lado nem de outro. Aí já foram umas 30 pessoas. Depois eu lembro direitinho, foram 90 convites para cada um. Gente, 90 foi sofrido, porque só minha família deram 70 pessoas. E aí eu comecei a tirar gente da minha família também. Falei, cara, eu não vou poder chamar. E Douglas, a família dele era pequena, então assim, cara, ele ficou com um convite pra caramba. De vez em quando eu ia na lista dele e enfiava alguém lá que era tipo nosso, entendeu? Pra ver se botava pra ele. Mas foi isso, a forma que a gente
descobriu, assim, para lidar com essa situação, foi dividindo, porque aí não ia ter isso. Ah, vamos chamar... Não, ele ia chamar quem era prioridade para ele e eu ia chamar. Então, eu tinha que enfiar minha família, os meus amigos, todo mundo ali nos meus 90 convites. E quem os pais querem? Quer falar essa parte? Pode falar. E o que a gente deu de sugestão? Como isso foi alinhado, porque quem investiu a maior parte do dinheiro foi Douglas. Nossos pais não tiveram tanta entrada com isso. A gente sabe que é muito mais delicado fazer o que a gente fez quando os pais pagam tudo. Porque é aquilo que for, vai ter que negociar, vai ter que alinhar. Eles também vão achar que tem direito e, de fato, quem paga acaba tendo o direito de chamar mais pessoas deles. Só que é aquilo, vocês têm que ver o que é importante para vocês. Vale a pena ganhar a festa, mas não chamar quem vocês querem? Então, tudo isso é negociável. E o que a gente fez? A gente falou assim, ó... Pai, mãe, sogro e sogra. Aqui tá a nossa lista. Essas pessoas a gente vai chamar da família, essas pessoas a gente vai chamar de amigos que vocês também são amigos, mas a gente não vai chamar outras pessoas. Se vocês quiserem chamar, vocês pagam o convite delas, que era na época, sei lá quanto. Era um valor lá que a gente dividiu a festa inteira, dividido por Não, a gente pagou. Esse aí foi só o buffet. Só o buffet, o valor do buffet. Eles pagaram por pessoas. Então eles chamaram. Minha mãe chamou 10 amigos, sei lá, seus pais também chamaram. Que eram pessoas que elas queriam chamar. Lembra lá que a gente falou que você às vezes quer chamar pra fazer uma política. Isso não é nem política. É amigo, gente. É amigo, só mas que não é nosso amigo. Não tem nada a ver com a gente. Então, a proposta foi, pai, olha só, mãe, poxa, né, a gente tá entrando pagando o casamento. Né, vocês não estão tendo que desembolsar dinheiro pra festa, pra casa, pra lua de mel, pra nada. Então, assim, no mínimo, para vocês tirarem o convite nosso, no mínimo vocês vão ter que pagar essas pessoas que vocês querem que estejam, que não tem nada a ver com a gente. E aí eles pagaram para os amigos dele que eram importantes. Aí que entra a prioridade, porque como eles tinham que pagar, eles reduziram muito mais. Se a gente deixar assim, chama quem vocês queriam, já era 30 e poucas pessoas, viraram 10, porque eles tiveram que selecionar, porque eles precisaram entrar. Esses 10 foi o que a gente deu para os nossos pais, foi isso. Mas eles pagaram pouco. Eles chamaram poucas pessoas frente do que eles queriam. Ah, não, bem menos do que eles queriam. Mas a gente eu dei 10 convites pros meus pais e Leila deu 10 convites. Você não lembra disso, não? Não. Mas foi. A gente deu, assim, pessoas que eles quisessem... Tendo misericórdia deles, a gente fez deu. Isso ainda. Mas acabou que no final deu isso e, pô, foi ótimo, deu tudo certo. Tudo bem. A gente entende que isso pode, por exemplo, não ser a tua realidade, porque é o teu pai que tá pagando, tua mãe, teu tio, avô e por aí vai. O ponto é... Independente da maneira que vocês vão fazer, achem uma forma que seja tranquila, boa, razoável para o casal, Sim. Que seja boa para vocês. E isso vocês só vão descobrir discutindo. E, gente, às vezes sim, é chato, às vezes é desgastante, mas também depois que passa, fica coisa boa. Fala, pô, deu tudo certo, foi ótimo. Mas nada vale um estresse, a não ser uma discordância. Igual que eu falei, que foram 2 momentos que a gente teve um pouco de atrito. Foi da lista que a gente resolveu em 4 dias, sei lá, depois da depressão, que a gente viveu, assim, uma deprê braba mesmo. E a outra coisa que foi se ia ter ou não ia ter bebida. A família de Douglas gosta, minha família não gostava. Não gostava. O meio do caminho, eu não gosto de cerveja em festa, eu achava super vulgar, assim, não gostava, era estilo meu. E achava que não tinha nada a ver com a gente, que a gente não bebe nada, né? Eu bebo até só pina colada. E Douglas queria, porque era a família dele, queria botar cerveja. E aí a gente ficou, né? Eu não tenho problema com bebida, não. Pode botar uísque, vodka. Gente, eu não bebo. Só que além de ser dinheiro, tinha uma questão pra mim de fineza, assim. Porque eu não queria botar cerveja na festa. Eu não me importava. E aí a gente discutindo. Sai pensando, chorava que eu não queria. Mas aí, qual foi o meio de campo? Não vai ser nem cerveja e nem não ter bebida, que essa também não é uma possibilidade. Vamos botar champanhe, porque o champanhe ele tem um tom de chique, tem um tom de comemoração. Prosecco e por aí foi. Porque aí tem o sentido de brinde, né, de brindar e tal, enfim. A gente descobriu esse meio termo aí, foi muito bom pro nosso coração. Ficamos em paz, seguimos a vida, agradamos quem gosta de bebida e agradamos quem não gosta de bebida. Tá? Então foi assim que a gente saiu. E pra finalizar, no tenha paciência, desfrute do processo. E deu tudo certo com a família dela também, que era quem não queria. Eu sentei com eles, conversei. Eles, não, absurdo ter bebida. No final eles beberam também na festa.
vai Cara dar tudo feliz. certo. Gente, foi tudo uma festa. Foi ótimo. Eu amo meus sogros. Pô. E para fechar, gente, lembre-se que você não vai dar conta de tudo. Lembra que Douglas falou, se você ficar procurando problema, você vai ver? Então, chegou na festa, fecha o olho e curte. Não fica assim, aquela flor eu não encomendei, queria ter outra flor. Aquela cor eu não queria, aquele estofado eu não queria. Desfrute do processo e do momento. Busque profissionais se você tiver condições financeiras para isso, porque não dá conta de tudo. Quem tenta fazer tudo totalmente sozinha é muito mais estressante. Então, às vezes, busca padrinhos, busque amigos, busque profissionais mesmo que trabalham na área para você ir desfrutando disso, né? E aliviando essa tensão que gera por ser algo novo, por ser muitas coisas, enfim, tudo que a gente já falou. Só um ponto aqui que é importante falar também como advogado tem coisas que às vezes vão acontecer no dia do teu casamento que entram no campo do dano moral. Ou seja, a pessoa, você contratou um serviço e a pessoa não foi. Isso é muito sério. A gente tem até um caso da pessoa, no dia do casamento, a festa estava marcada para as 6, quando deu 4 da tarde, o pai do noivo recebeu uma ligação falando, olha, cadê seu casamento? Como é que... Poxa, foi cancelado o casamento, um fornecedor ligando. Por quê? Como assim? Não, porque o local aqui da festa tá tudo trancado. E eu sei que assim, a poucas horas do casamento, os pais, com o irmão, o padrinho, todo mundo correndo para montar tudo. A cerimonialista contratada chegou 2 horas depois que começou a festa alcoolizada. Gente, foi um caos, foi uma loucura. Processo judicial na pessoa, dano moral. É um absurdo isso, é um descaso, tá? Então, assim, isso é muito sério. Então, você contrata um gerador, falta luz no teu casamento, falta energia. Cadê o gerador? Falta comida para a quantidade de pessoas. Cadê o gerador? Não tem lá. Você contratou 100 cadeiras, é colocado 50. Então, assim, esse tipo de coisa, a gente não está se referindo a isso. Não, a gente está falando de detalhe, de decoração, principalmente decoração. Sim, principalmente decoração. Sim, você estava contando que no dia ter sol, veio chuva, aí por aí vai. Então, são detalhes que, de alguma forma, fogem ao controle. Sim. Agora, coisas que entram no campo ali do descumprimento de contrato é completamente diferente, tá bom? E se preparem emocionalmente para o dia, tanto nisso de você não ficar mal se chover, ou se a flor X não estava no lugar certo, a mesa redonda não estava, porque é nesse nível de detalhe, a mesa redonda não estava do lado direito do salão. Então, assim, se prepare emocionalmente para esse dia, desfrute também do dia inteiro até chegar à festa. Aproveite com quem você quer aproveitar, se são seus padrinhos, se você quer ficar só com sua família. Faça desse momento não um momento também de tensão, mas sim de um momento de preparação para o grande momento que é a festa. Então, se prepare para esse dia, para o que acontecer, se prepare para esse dia para desfrutar, para celebrar e para começar essa nova jornada aí que se inicia com essa festa, com essa comemoração. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Se você... Aí você faz essa parte. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe. E a gente quer saber mais o que você está achando. Se você tem algum tema que você gostaria que a gente abordasse aqui, estamos aqui para te ajudar, tanto na escolha da pessoa certa, quanto na preparação dessa jornada para casar. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.